levantar no domingo, um frio desse, para vir aqui, né, assistir a palestra. Eu fico feliz por isso. E isso é sinal de que estamos buscando um caminho melhor, né? E é engraçado que essas crianças cantando, elas nos demonstram que a vida não termina, né? As nossas tragédias pessoais. Muito pelo contrário, elas estabelecem o fechamento de ciclos. Está muito... Tá bom assim? Tá tudo bem, né? Ela estabelece... Beleza, quase. Ciclos de conscientizações, né? Porque nós, como seres extremamente orgulhosos, nos prendemos muito àquilo que nós cremos, né? E muitas vezes fechamos ouvidos para a voz clara e objetiva que o Cristo nos trouxe, nos traz e nos trará sempre, até que a gente consiga ouvi-lo. Eu vou até iniciar a palestra com uma historinha muito interessante O homem foi ao médico reclamar que a esposa não estava ouvindo direito. Eu não sei se é um problema das mulheres, mas claro não. E o médico falou assim, olha, você tem certeza que elas não estão ouvindo direito, que ela não está ouvindo direito? Eu tenho certeza. Eu falo com ela, ela não me escuta. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, você vai para casa, você dá 15 passos distante dela e fala com ela alguma coisa. Se ela não ouvir, você se aproxima mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, até que ela consiga te ouvir. Para a gente ter certeza se realmente ela está ouvindo ou não. Assim ele fez. Eu fui para casa. A esposa estava cozinhando, né? E ele deu 15 passos para trás e disse, amor, o que você está fazendo para hoje de comida? Ela não falou nada. Aí ele foi, deu 5 passos para frente. Amor, o que nós vamos ter hoje para comer? E ela nada. Se aproximou mais 5 passos. Amor, o que nós vamos ter para comer? Nada ainda. Daí ele se aproximou bem pertinho aqui no ouvido dela e falou assim, amor, o que nós vamos ter para comer? Aí ela virou para ele e falou assim, eu já falei para você 4 vezes que vamos ter frango para o almoço. Né? Isso evidencia que a gente só escuta o que a gente quer ouvir. Né? E em muitas das vezes o que nos faz surdos para as verdades do Cristo é a nossa arrogância, a nossa prepotência. A nossa certeza que nós estamos no caminho da felicidade independente dele. Então, nós precisamos ter a coragem de nos submeter como crianças que somos às mãos seguras do Mestre e viver uma vida pelo menos coerente nas nossas revoltas, nas nossas crises, mas com coragem de reconhecê-las e transformá-las paulatinamente, para que a gente possa, né, deitar a nossa cabecinha no túmulo, o corpo que nos é servido, com o coração cheio de alegria, porque vencemos muitas das pequenas batalhas que a vida nos propõe. É tão bom estar respirando, vivendo, experimentando essa vida. É ótimo, mesmo quando a gente se revolta e grita para o mundo, né? Mas, enfim. Vamos, então, para a parábola da figueira. Eu posso passar aqui com o dedo, né? Com o dedinho. Okay. Então, eu usei como biografia o Novo Testamento do Haroldo Dutra, né? Esse aqui. E também utilizei o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. São literaturas bem seguras, né? Então, nós temos aqui a parábola da figueira, e eu vou colocar duas formas de vê-la, ou melhor, dois momentos em que no Evangelho ela aparece. Né? Então, a primeira... Opa. É para lá, né? É para cima, né? Agache. Então, a parábola da figueira. Aham. Sabe quem fez isso aí? Foi minha filha. Celso.
troços, eu não sei fazer nada disso. Então, em Lucas 13, a gente, de 6 a 9, a gente tem o seguinte. Diz assim, é uma advertência, tá? Dizia esta parábola, alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha e, ao vir procurar fruto nela, não encontrou. Disse ao vinhateiro, o sujeito que cuidava lá da plantação, há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não encontro. Corta. Por que ainda ocupa inutilmente a terra? Em resposta, ele lhe disse, Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e jogue adubo. Se vier a produzir frutos, bem, se não, caso contrário, a cortarás. Advertência severa, né? Estamos no fio da navalha. Bom, passar aqui de novo. E em Mateus, nós temos uma segunda referência à figueira, que diz o seguinte, ao raiar do dia, voltando para a cidade, teve fome. E vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Estava bravo Jesus, né? Imediatamente secou-se a figueira. Não é? Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como a figueira secou-se? Imediatamente. Em resposta, Jesus lhe disse, amém vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis isso na figueira, mas também se disserdes a este monte, seja tirado e lançado ao mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Bom, essa parábola tem alguns elementos que nos faz entender melhor qual era o motivo pelo qual Jesus Cristo tem fome, busca a figueira, não encontra frutos e a seca, né? Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês aqui, que tem 2 elementos, a fome, por exemplo, né? Naquele momento em que ele passa por aquele caminho, ele vem da casa de Marta, Maria e Lázaro, e a gente sabe que Marta era uma mulher muito zelosa com as coisas de casa e tudo mais. Não é assim? O Cristo, inclusive, tem um momento em que ele adverte Marta para cuidar mais da vida pessoal dela. Então, é uma mulher que cuidava muito daquela coisa ali da alimentação e tudo. Como eles tinham saído de lá, era muito difícil o Cristo ter saído sem ter comido absolutamente nada, para ter fome no caminho. Então, essa fome que o Cristo tem é uma fome, vamos dizer assim, que tem um outro sentido, né? Não é uma fome biológica. E ele diz assim, em João 4, para a gente ter uma ideia de que fome é essa que está se referindo. Saíram da cidade e vieram ter com ele. Aqui. Entretanto, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Isso em outro momento, tá? Da história do Cristo. Os discípulos, pois, não. Mas ele lhes respondeu, eu, para comer, tenho um manjar que vós não conheceis. Os discípulos, pois, diziam uns aos outros, porventura alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, Deus, e completar a sua obra. Então, você vê que a fome do Cristo era uma fome que objetivava trazer a mensagem do Evangelho para o mundo, para que as pessoas pudessem realizar um caminho mais seguro para o seu crescimento pessoal. Então, essa era a fome que não era biológica, era uma fome ideológica, né, que o Cristo tinha. E a gente vai entender a questão da figueira, porque ele foi a uma figueira, né, que estava cheia de folhagem e sem frutos por dentro. E a gente vai em Oséias, capítulo 9, no item 10, e diz assim, achei Israel, o povo de Israel, como uvas no deserto. Vi a vossos pais a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal, Peor, e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então a gente percebe que a figueira
sempre foi o símbolo que representava o povo de Israel. E a fome do Cristo era o desejo profundo que ele tinha de realizar a proposta que o trouxe ao mundo, que era estabelecer a Boa Nova, estabelecer um novo caminho de realização para a humanidade, que estava adentrando de um momento primitivo para um mundo de provas e expiações ao qual vivemos hoje. Certo? Então a gente percebe que nessa parábola ela tem um tom meio que, como nós podemos dizer, apocalíptico, né? De finalização de tudo, que as coisas daquele momento acabaram-se. E a gente percebe também que aquele momento ali era a última semana de vida do Cristo. Era período de abril, e ele estava de frente a Jerusalém, em que lá existia o templo, símbolo da fé do povo de Israel. E naquele momento, que era Páscoa, havia uma grande migração de pessoas para suas doações, era a grande cerimônia do povo hebreu. E eles transformaram aquele templo num grande comércio. Né? A gente vê muito disso hoje em dia, né? As pessoas comercializando as coisas de Deus de uma forma mesquinha e absurda, né? Sem citar nomes e nem diretrizes. Então ele está de frente a Jerusalém, visualizando o templo que era o símbolo do povo de Israel, e ele vai à figueira, que é o símbolo do povo de Israel, e diz para ela: figueira, porque você não dá fruto. Por isso eu vou decretar nesse momento agora o término do seu ciclo. Mas a gente se pega pensando, mas por que ele se referia diretamente ao povo de Israel, se o mundo não era apenas o povo de Israel? O mundo era habitado por muitas pessoas naquele momento. África, Europa, enfim, os índios que não eram conhecidos ainda na América do Sul, América do Norte, a Ásia. Porque ele se referia àquele povo como se eles fossem os responsáveis, né, pela humanidade. E é interessante isso. Porque nós, muitas vezes, analisando a história do Cristo e o povo de Israel, nós agimos como sempre agimos com as nossas próprias dificuldades, externando elas e culpando o mundo e as outras pessoas ao nosso redor, que nos fazem ser piores. Porque, na verdade, nós somos o que somos. E nós sofremos porque nós somos ainda muito infantis, presos aos nossos conceitos de orgulho, de prepotência, egoísmo, vaidade, enfim. Toda essa gama de não virtudes que nos faz sofrer. Então, quando a gente olha essa parábola, a gente vê assim: nossa, esse povo de Israel assassinou o pobre do Cristo, tadinho. Crucificou na cruz, um assassinato. Por que eles fizeram isso com ele? Então, tendo como instrumento de pesquisa o livro A Caminho da Luz, a gente vai entender melhor essa questão. Nesse livro, Emmanuel nos fala que há 40 mil anos-luz distante da Terra, existe uma galáxia que se chama Galáxia de Cocheiro. E nessa galáxia existe um sistema solar chamado Capela. Alguns de vocês já ouviram esse nome, Capela, né? Pois é. E lá, nesse sistema solar, existia um planeta que estava vivendo um mesmo momento que a nossa Terra hoje vive, de transformação, em que Kardec, pedagogicamente, nos coloca como um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, nos fala que no universo, todo ele habitado por seres humanos, se qualifica na fila da evolução de mundo primitivo, os recém-formados, o mundo de provas e expiações, de regeneração, os mundos felizes, e assim vai sucessivamente até a perfeição do ser, habitando as moradas da casa do Pai, no universo afora. Nesse momento em que esse planeta do sistema solar de Capela passa por essa transição de provas e expiações, o agrupamento espiritual que lá vivia, auxiliando o Cristo daquele mundo, na evolução daqueles seres, fizeram um saneamento espiritual, né, e tiraram de lá milhões de espíritos que ainda estavam presos à maldade, não queriam abrir mão da sua forma de viver e de pensar e de agir.
por isso estavam atravancando o crescimento daquela sociedade. O que aconteceu? Esses espíritos, milhões de espíritos, foram trazidos e apresentados ao nosso Cristo, que nós conhecemos pelo nome de Jesus Cristo, que os recebeu com um coração extremamente misericordioso e amoroso, e abraçou todo aquele grupo e disse assim: olha, vocês vieram exilados, né, do sistema solar Capela, e aqui vocês vão ter cada um as suas missões. E aí reencarnaram paulatinamente na Terra, que nesse momento era um mundo primitivo, em que os homens ainda viviam nas cavernas, habitavam corpos peludos. Hã? Está lá ainda, né? Não. Tem mulher peluda também, viu? É que elas se depilam, gente. Ai, não. Então, esse agrupamento de espíritos foram reencarnando paulatinamente e formaram 4 grandes grupos por afinidade de pensamentos e ideias. O primeiro grupo foi os egípcios, que reencarnaram, se uniram na África e ali trouxeram para aquela civilização ainda primitiva a ciência. E era um dos agrupamentos que menos vivia a justiça de Deus. Por isso, hoje, a gente vê poucos sinais da cultura e da ciência egípcia, que ainda é incompreensível até os dias de hoje. As pirâmides, né, todo o posicionamento, enfim. O segundo grande grupo foi o dos indianos, que se uniram no rio de Ganges, né? E eles vieram inclusive, foi um dos primeiros povos que se agruparam e dali nasceram as grandes filosofias religiosas do mundo, né? Se uniram naquela região ali para trazer à sociedade humana a noção de sociedade, com as castas, aquela coisa toda, né? E o terceiro grupo foi o grupo dos árias, que ocuparam a Europa e que vieram e quiseram estabelecer na Terra a mesma materialidade que vivenciavam no planeta do Sistema Solar Capela. Olha que loucura. E queriam estabelecer o seu reino de materialidade aqui, junto aos primitivos. E o quarto grupo foi quem? O danado do povo hebreu. Graças a Deus vieram, porque o objetivo desse povo, que iniciou-se a sua geração com o primeiro patriarca, que se chamava Abraão, o objetivo de estabelecer na cultura humana o entendimento de um Deus único, um Deus absoluto e todo-poderoso, né? Só que esse povo tinha como característica personal, era um povo forte, de espíritos fortes, homogêneos, e de uma fé muito orgulhosa, exclusivista. Bom, quem é judeu é do meu time, quem não é inimigo. E pretensiosa, né? O que é o pretensioso? É aquele que diz que faz muito e não faz nada. Ele diz que faz, mas não faz nada. Então esse povo veio reencarnando paulatinamente, seguindo a descendência de Abraão, né? E aí foi indo. Esse agrupamento, mais adiante, se tornou escravos do faraó egípcio. Dali surgiu o segundo patriarca, chamado Moisés. Passando uma história rápida da saga do povo de Israel, só para a gente entender. Naquele momento ali, o segundo patriarca, Moisés, aparece como um Messias e usa da sua força mística para liberar o povo de Israel das garras do faraó. E ali ele impõe ao faraó: eu exijo que você liberte o meu povo da escravidão. O faraó falou assim: você está louco. O cara chegou no deserto, todo queimadinho de sol, com os farrapos, com a crava na mão, e dizendo para o faraó, né, o cara que mandava em tudo: liberta meu povo. O cara: sai daqui, rapaz, você está louco. Aí você: então você não vai libertar? E então ele implementa 10 pragas, sucessivamente, judiando do povo egípcio, até que, no final, os primogênitos são todos mortos, né? O bicho era bravo, viu?
E o faraó resolve falar, não, então vamos liberar o povo de Israel. Então ele sai com o povo de Israel, e aí, em frente ao Mar Vermelho, o exército dos egípcios vem atrás, ele, segundo as Escrituras, abre o mar, o povo passa pelo meio, quando o exército passa atrás, se fecha e morre todo mundo. Ok até aí? 40 anos se passaram no deserto, ele sobe ao Monte Sinai, mediunicamente numa tábua de pedra, psicografa os 10 mandamentos que regem a justiça humana até os dias de hoje, praticamente. Né? E ele passa 40 anos no deserto, e ali estabelece o Pentateuco bíblico, contando toda a saga, toda a cultura do povo hebreu. E quando ele chega a Canaã, que era a terra prometida, ele simplesmente desencarna naquele momento e dá início a uma nova caminhada, e eu não vou entrar em detalhes. Certo? Então, quando Jesus Cristo vem ao mundo, depois, no bojo dessa história, que trazia como responsabilidade, segundo suas dívidas do sistema solar de Capela, a implementação do conhecimento de um Deus único na Terra, ele precisava disso. Ele termina o seu ciclo, e quando Jesus Cristo, junto à figueira, diz, seca, não mais, não frutos, ele decreta que, a partir daquele momento ali, o evangelho seria de propriedade de todos nós, os gentios. E a gente percebe que os judeus, muitos dos judeus que assumiram a divulgação do evangelho após a morte do Cristo, se submeteram à morte nas fogueiras, nas torturas, no Coliseu de Roma, devorado por leões. Então, muitos dos judeus foram contra Jesus. Mas entendam, imagina só a história desse povo que trazia como Messias Moisés, que libertou o povo da escravidão no Egito. De repente aparece um outro cara, nascido lá no cantinho da Galiléia, pregando a liberdade, que eles viviam o mesmo momento ali. Eles eram escravos dos romanos. Impunham a eles taxas altíssimas de impostos, eles eram revoltadíssimos por conta disso, um povo muito orgulhoso, e eles estavam esperando quem? Um novo Moisés, que impusesse ao imperador romano a libertação do seu povo e desse a eles o poder temporal. Assim, o povo hebreu via a vinda de um novo Messias. Então, para eles, entendamos que foi muito difícil aceitar aquela imagem de um homem, um Messias, que trouxesse, olha, perdoa, se deixe morrer, dê outra face quando bater na sua face. Enfim, é uma proposta muito louca para um povo extremamente orgulhoso. Então, eu acredito, interpretando essa parábola, que é como se o Cristo dissesse assim, olha, gente, não num tom de raiva, ou de revolta, ou de contrariedade, mas de advertência para o mundo inteiro. É como se um ciclo se fechasse naquele momento. E a gente vai entender no decorrer da história que, 70 anos depois, nesse intermédio, vem Paulo, de Tarso, judeu também, e divulga o evangelho para todos os gentios, todos aqueles que não eram judeus. E o evangelho toma direções múltiplas pelo mundo afora. E quando em 70, já falei dos lados de Capela, quando em 70, o povo hebreu e a figueira, olha, né, os dois juntos aí, enquanto em 70, o grande general Tito invade Jerusalém, dizima toda a população judaica, toca fogo no grande símbolo que era o templo judeu, construído por Salomão há anos atrás, e o povo judeu é espargido pelo mundo afora. Como se tivesse terminado o ciclo daquela união do povo que trazia como objetivo o estabelecimento de um Deus único. Muito daquele agrupamento retornou para a Capela, para o sistema solar de Capela. Outros reencarnaram para auxiliar a divulgação do Evangelho, e outros tantos seguiram um lá fora. E a gente vai acompanhando o povo de Israel espargido pelo mundo. E a gente vai na Espanha, por exemplo, na Idade Média, em que
a má interpretação dos nossos irmãos, ainda ignorantes do Evangelho, traz a ele para o materialismo e subjuga os judeus para que se tornem cristãos, aqueles que negavam Cristo como o Messias. E muitos deles foram submetidos, torturados, assassinados nas masmorras das igrejas da época, né? E a gente vai perceber um pouco mais adiante, na Segunda Guerra Mundial, Hitler buscando os judeus mundo afora, Austrália, França, Itália, naquela região toda da Europa ali. Austrália já é Oceania, mas Áustria, perdão, formando campos de concentrações e assassinando multidões de judeus. Morreram milhões de judeus naquele momento ali, triste da história humana. E aí, em 1948, a ONU decide entregar a este povo, espargido pelo mundo, sofrido, perseguido, um pedaço de terra, incrustado no Oriente Médio. 5 dias depois da sua estadia nesse local, eles são invadidos por 7 grandes países da região e resistem bravamente e conservam seu território. O território cujo ele, 65%, é constituído de deserto. E hoje Israel exporta frutas, verduras. Ele conseguiu irrigar todo aquele pedaço, 65% do planeta, das terras deles eram áridas. Olha que povo forte, povo homogêneo. E eles falam o hebraico. A língua deles é o hebraico, porque, como eles se espargiram pelo mundo, mantiveram a cultura religiosa, mas sempre sendo cultivada na língua do hebraica. Quando eles voltaram para ganhar o Israel da ONU, eles estabeleceram a língua deles no hebraico, trouxeram do religioso para o cotidiano. Olha que interessante isso. É inimaginável, né? É um povo realmente acima da média. Os grandes médicos da atualidade, premiados, são judeus. Então, nós vamos perceber o quê? Que os judeus venceram os egípcios, venceu os romanos, venceu a igreja, venceu Hitler, venceu os companheiros do Oriente Médio que estavam invadidos várias vezes, e hoje é um país forte. É um país renascido, renovado, porque Cristo, quando queimou a figueira, não destruiu as raízes. Então, quando Cristo nos adverte como indivíduos, ele simplesmente nos coloca no lugar, mas não destrói as bases, porque a base é indestrutível. Porque somos enraizados aonde? Nas mãos de Deus. Nós somos seres divinos, seres imortais e eternos. Então, essa visão apocalíptica da parábola da figueira, como se tudo terminasse naquele momento, é uma ilusão muito equivocada. Nós precisamos entender que cada indivíduo traz no seu bojo a sua missão coletiva e pessoal. Não é? Então, se a gente for... olha que bonitinho que ela fez. Danado, né? Minha filha tem... Ela tem que me ensinar isso. Né? Então, em Miqueias, no capítulo 7, ele diz assim: ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figo temporão que a minha alma desejava. Então, toda essa história desse agrupamento oriundo de um planeta que estava em transição de provas e expiações para a regeneração, foram trazidos, migraram para a Terra e estabeleceram a sua missão no mundo, nos traz a grande lição pessoal, porque nós fazemos parte, na atualidade, de uma coletividade que se reúne, através da reencarnação, com um objetivo único: estabelecer uma nova visão de vida, uma visão de vida imortal, em que nós seguimos depois da morte e que os mundos são habitados. A doutrina espírita nos traz essa revelação. Nós somos hoje conhecedores profundos, é como os egípcios da época,
da questão da vida, o porquê que estamos vivos. Então, como coletividade, nós formamos agrupamentos como os israelitas formaram nesse seu momento de transição, que foram migrados para cá. E nós, hoje aqui, né, como eles lá, nos formamos em agrupamentos com um único ideal. Mas nesse agrupamento somos indivíduos como os israelitas também eram individuais. Porque Paulo, Pedro, Tiago e tantos outros anônimos que passaram na história da divulgação do Evangelho sobreviveram à agressividade e à violência do mundo e depositaram seus corpos porque entendiam que a sua essência espiritual imortal não era um corpo. E diante da agressividade, da violência da humanidade, eles entenderam que o Cristo é muito maior do que tudo isso e enxergaram no outro a criança infantil e ignorante. É como, outro dia eu dei esse exemplo para vocês aqui, uma criança de 2 anos que vem e dá um chute na sua canela. Dói, não dói, gente? Mas o que você vai fazer com a criança de 2 anos de idade? Vontade de dar um tavefe, né? 2 anos de idade, bichinho, coitado. Né? Pelo menos um solavanco, um puxão de orelha, qualquer coisa assim a gente vai fazer, mas não vai dar outro chute na criança, não é isso? Não vai devolver com a mesma agressividade. Hã? Não é? Dá um solavanco nele, um puxão de cabelo, torcer a orelha, sei lá. A gente tem que se vingar de qualquer jeito daquela criatura, né? Porque dói, gente. Não é assim? Então, se a gente observar a atitude de um adulto em relação a uma criança de 2 anos, é como se o adulto tivesse plena consciência de que algumas atitudes da criança de 2 anos de idade é fruto da infantilidade dela. Ela não cresceu ainda, ela não é um adulto ainda para entender como eu entendo as relações entre 2 pessoas. Então, quando a gente tem a visão espiritual do mundo, a gente observa que quando a violência nos atinge, se nós realmente crescemos, como muitos de nós dizemos, não, eu sou, né, tenho um esclarecimento, não sei o que, quero ver na hora que a agressividade vier ao seu encontro. Que a ignorância humana vier atingir você, se você vai conseguir olhar para o seu próximo como um adulto olha para uma criança de 2 anos de idade. Porque a idade física não corresponde à idade espiritual. Né? Não é verdade? Então, como é que nós reacionamos em relação à violência que vem ao nosso encontro? Por exemplo, um exemplo clássico, né, dos palestrantes espíritas, no trânsito. O cara dá aquela cortada, você olha para ele, é uma criança de 2 anos de idade, tranquilo, vai com Deus. Mais ou menos isso, né? Não é, né? Mas a gente reaciona igual, a gente quer revidar, a gente se torna uma criança de 2 anos igual ao outro. E onde é que está o nosso crescimento evolutivo? Onde é que está a nossa construção de alma? Onde é que está a nossa coerência em relação a tudo que a gente fala e prega? Aonde está? Vontade de esganar o outro, dá. Vontade de dar um bico no menino, dá. Né? Dá vontade. Mas aí você tem a consciência de que não deve, porque ele está fazendo aquilo ali, não é porque ele não gosta de mim, é porque ele é uma criança. Então, se eu tenho essa concepção em relação ao meu próximo, eu começo a entender que a agressividade dele para comigo é porque ele vai me irritar, vai me agredir, vai me irritar, mas eu vou lidar com aquilo de uma forma mais consciente do que ele, porque ele ainda acha que aquela atitude dele é justa. E eu já consigo entender, mesmo com raiva dele, que eu preciso agir de uma outra forma, que aquela atitude não é correta. Isso é crescimento, isso é evolução. Não é assim? Então, trazendo a história para a nossa vida como coletividade, vamos trazer, então, para a nossa individualidade. Né? Aqui eu mostrei aqui o... Olha, bonitinho. Olha. Nós somos a figueira, tá vendo? Abraçado aqui, né? O cara e a figueira agarrado um com o outro. Né? Então, essa imagem nos leva a uma discussão muito interessante, né? Vamos, então, para um debate franco e aberto.
Estão com medo? Não, né? Eu estou morrendo de medo. Então nós vamos nos encontrar dentro da sociedade, né, com o nosso compromisso com Jesus, porque nós queremos viver num mundo regenerado ou não. Ele fala assim, olha, a morada do Pai, a casa de Deus tem muitas moradas. Muitas moradas. Tem morada para quem é bom, tem morada para quem é ruim, tem morada para todo mundo. Para todo mundo. Só que o endereço é democrático, a gente que escolhe para onde quer ir. Simples assim. Qual é o endereço que vocês escolheram para caminhar? Para viver lá? Qual é o endereço que eu escolhi para viver lá? Qual é a morada que eu quero habitar? Ninguém vai miraculosamente guiar nossos passos, porque você imagina se a gente vai habitar no endereço dos anjos, por exemplo. Vai dar problema. Vai dar problema. Vai passar um anjo com asinha assim, olha aquele anjinho lá. Muito estranho, rapaz. Só vive com aquele outro anjinho, olha que coisa linda. Né? Quer dizer, vai ficar, aí vai falar assim, vai chegar para um anjo, vai fazer fofoca do outro anjo. Você viu o que o anjo fez lá, rapaz? Ajudou o cara fez uma maldade tremenda. Cara, absurdo isso. Né? Quer dizer, a gente vai começar a criar um problema naquela sociedade harmônica. Então, nós precisamos ir para onde nós somos afins àquele ambiente. Então, enquanto eu continuar mantendo, né, a minha atitude, o pensamento, a forma de agir e de viver minha vida de acordo com o que eu acho que é certo, eu estou equivocado. Porque o único indivíduo que trouxe ao mundo um caminho certo se chama Jesus Cristo. Doer quem doer. Às vezes a gente demora muito tempo para entender isso. A gente, não, porque teve Buda, porque teve Krishna, teve... Não, esses caras foram realmente acima da média. Exemplos de vida. Mas aquele que veio e disse e cumpriu ponto e vírgula do que falou, só foi um. Pode encontrar a história de todos eles, por isso você vai ver que todos eles têm o seu lado de equivocações, né? Equivocado. O único, o Cristo Jesus, foi aquele que viveu e cumpriu na risca tudo o que ele falou. Não é assim? Então vamos lá. A gente temos 10 minutos, é isso? Ok. Quando a gente era filho, como é que era a nossa atitude como filho? Muitas vezes revoltado, é isso que você quis dizer? Rebeldes. O que mais? Teimoso. Eu lembro que minha mãe procurei minha mãe esses dias, falei assim, mãe, eu queria pedir perdão pela tudo que eu fiz de errado com a senhora. Aí ela falou assim, mas meu filho, você não precisa pedir perdão, não, você foi um excelente filho. Eu falei, como? A senhora está louca. É a idade, não é possível. Aí, não, você sempre foi um bom menino. Eu falei, Então, quando eu saía na sexta-feira e só chegava na segunda-feira sem dar um telefonema, uma ligação, a senhora quase morria do coração de preocupação, sem saber onde eu estava, com quem eu estava, se estava vivo, se estava morto, não dormia, e eu fui um bom filho. Nem tinha celular naquela época, mas tinha aqueles orelhões de barzinho, né, que você botava uma ficha ali, né? Tinha como se comunicar, claro que tinha. Então, como nós agimos como filhos? É importante a gente reflexionar sobre essa questão, porque a gente vai reencarnar de novo. A gente vai repetir a mesma dose. Porque até o momento a gente nasce, a gente conhece um parceiro ou uma parceira, a gente reproduz, a gente come, a gente morre. Isso os animais também fazem. Hã? Não precisa ir tão longe, você vai ter um filho. Pois é. Exatamente, você vai nele sentir, né? Mas o filho é o filho, eu sou eu. Quer dizer, a minha posicionamento na Constituição Social é uma avaliação muito própria, né?
Então, como é que eu agi como filho? Como é que eu agi como filho? Então, vamos mais um pouco além. Como é que eu agi como irmão ou irmã? Eu fui um bom irmão? Uma boa irmã? Quantas vezes eu dedurei minha irmã ou meu irmão? Quantas vezes eu judiei do irmão mais novo, né? Escondi as roupinhas da boneca da irmã mais velha que batia em mim. Taquei fogo escondido. Né? Cadê sumiu? Ah, cadê minha boneca? Sumiu. Aparece ela sem cabeça, sem braço. Vingança total. Como é que eu sou como irmão, né? Quer dizer, em relação aos amigos, eu excluía minha irmã, meu irmão do agrupamento que eu vivia, enfim. Vocês estão tudo aí pensando, né? Ninguém quer falar nada, né? Ninguém quer se entregar, né? As maldades que fez. Eu, por exemplo, a minha irmã mais nova, eu tinha ciúme dos meus irmãos mais velhos, mais novos. Eu tenho um irmão 10 anos mais novo e uma irmã 4 anos mais nova. Então, a minha mãe falou assim, empurra ela na rede, no Rio de Janeiro. Não era na Bahia, não. Era uma rede no Rio. Não sei onde que arrumaram aquela rede, mas tinha uma rede lá na sala. E eu empurrava a rede. Aí minha mãe falou assim, olha, empurra devagar, que ela é pequenininha. Eu falei, tá bom. E fui me animando, falei, ó. E aí dei aquele impulso, rapaz, a bichinha saiu da rede, velho. Meu Deus. Bateu na parede, pá, assim, caiu e silenciou. Falei, matei minha irmã. Corri pra rua, fiquei o dia inteiro na rua, escondido, né? Aí minha mãe chegou, foi aquela confusão toda, quando eu voltei, apanhei, né? Quer dizer, o meu irmão pequenininho, coitado, ele nasceu com os pezinhos para dentro, assim, e aí ele estava no carrinho ainda, todo engessadinho, né? Da cintura para baixo, bichinho, coitado. Operou, né? Para botar os pezinhos para frente. E aí eu fui empurrar o carrinho. Adivinha o que eu fiz? Depois nós damos uma penitência. Já sabe, né? O bichinho ficou com a gengiva toda em carne viva, bateu de roxinho no chão, enfim. Quer dizer, então, quer dizer, são coisinhas que a gente vai fazendo, né? Eu vou parar por aqui, senão você vai com raiva de mim. É melhor. Estão lá no Brasil, graças a Deus, bem longe. Senão, fugir deles. Não faço não. Quer dizer, mas era tudo amor, né? Aquela amor, coisa gostosa. Enfim, então a gente vai percebendo que a gente tem atitudes extremamente translocadas, né? Sem juízo nenhum. Isso é porque é um despreparo íntimo. Né? Eu costumo dizer que quando a gente conta histórias do nosso passado com um sorriso no canto da boca, a gente vai repetir elas. A gente vai repetir elas. Porque não existe arrependimento do que você fez. É engraçado, é cômico, a gente se diverte. Todo mundo achou bonitinho, então eu vou repetir. Não é assim com as crianças? Ela xinga um palavrão, que bonitinho, falou aquela palavra linda. É porque é pequenininho, daqui a pouco ele cresce, começa a falar de novo a mesma palavra e já fica feio. Quer dizer, a gente não corrigiu aquilo no momento certo. Então a gente precisa se conscientizar de que isso não é uma atitude correta. De empurrar a irmã na parede, de botar o menino engessado no chão, enfim. A gente vai mais além, nós como pais e mães. Como é que nós agimos como pais e mães? Vixe, Maria. Vou pular então essa parte aqui. Como é que a gente age como marido e mulher? Companheiros. Aí, pula também? A minha esposa me ama, né? Ela disse pra mim que me ama, eu acreditei. Tudo bem. Aí eu tenho uns cabelinhos no nariz que me coça e é terrível. Ela me ajuda, porque ela me ama muito. Ela tira meus cabelinhos do nariz com cera. E é mais ou menos assim, né? Ela me deita na maca dela, né? Ela é massagista. Aí ela fala assim, tudo bem. Aí bota lá a cera, né? Bota a cera, aí vem aquele paninho
E aí cola. As mulheres sabem como é que é, né? Depilação é uma coisa maravilhosa. Bota o paninho e faz. Ya! Aí você. Aí ela olha pra você e fala assim: doeu bem. Aí você tem que dizer pra ela assim: não. Não doeu, não. Senão ela para. E os cabelos incomodam mais do que a dor. Então ela me ama, entendeu? Ela é uma companheira assim que vou te falar uma coisa. Não existe. Ela poderia fazer com pinça 1 a 1. Olha isso, velho, que absurdo, dando ideia pros outros. Olha. Que é isso? Meu Deus do céu. Enfim, então você vê que nós, nas posições que ocupamos na sociedade, como companheiros e companheiras, tem um requinte de amorosidade, né? Um requinte de... Nós estamos prontinhos para o mundo de regeneração, não é verdade? Prontinhos. A gente já escolheu o nosso endereço para onde ir depois da desencarnação, ou não? Muito cuidado, gente. Aí a gente vai como trabalhador, como trabalhadora, como patrão, como cidadão. Todo mundo aqui declara imposto de renda corretamente, né? Vamos pular essa parte aqui. Então tem a parte religiosa, né? Como é que nós nos comportamos como religiosos? É assim: oi, o que você quer, meu amor? Não chega lá, não conheço nem você. Ou então, já sai chutando o cachorro lá fora. Não é todos que são assim. Claro, vocês é a elite da religiosidade, mas tem alguns aí que são terríveis, né? Então, a religiosidade não é crença. A crença é o espiritismo. Religiosidade é o nosso religário com Deus. É como nós nos comportamos em relação a Ele. Porque se a gente realmente acredita que existe um Deus que nos olha e que é onipresente, onisciente, Ele sabe tudo. E está em tudo quanto é canto. E a gente acha que não. A gente olha para um lado, olha para o outro. Né? Faz as nossas maldadezinhas, achando que Deus não está vendo. Isso é sinal de que, na verdade, eu não estou ligado a Deus nenhum. Eu sou um boca frouxa. Né? Eu falo daquilo que realmente eu não sinto. Ou melhor, estou construindo uma conscientização. Agora, muito cuidado, porque quanto mais você souber, mais você tem capacidade de discernimento nas suas escolhas. Então, se você tem a capacidade de discernimento nas suas escolhas e escolhe errado, a sua responsabilidade é maior. É assim? Então, a gente precisa ter coragem de escolher certo, porque a gente já sabe o caminho a seguir. É doloroso. É muito doloroso quando nós somos contrariados no nosso orgulho. Mas é o orgulho que nos faz sofrer. Deixe que ele seja contrariado, não tem problema. Vai dar raiva, revolta, angústia. Pede ajuda a Deus e segue no caminho do afrouxamento desse poder que nos escraviza a nossa inferioridade, porque isso nos faz sofrer. Não é isso? E nós temos, então, um grande exemplo bíblico, né, do povo de Israel, que trouxe ao mundo o conhecimento do Deus único, estabeleceu as bases para que o Cristo viesse e divulgasse uma nova etapa para a humanidade. E nós, como espíritas, devemos entender que nós somos o atual povo de Israel, no compromisso de estabelecer as bases de um mundo regenerado. Nós temos instrumentos. Isso não quer dizer que nós somos exclusivos nessa tarefa, não. Mas nós temos conhecimentos bastantes e suficientes para escolher o caminho certo. Então, a nossa responsabilidade é grande. É grande. Com um comprometimento único e exclusivo de ser felizes. Então, vamos procurar assumir em nossas vidas coletivas e pessoais a postura daquele guerreiro da paz que exerce na sua própria intimidade o poder do crescimento moral, sendo coerente com tudo aquilo que eu digo e falo e penso, que eu possa sentir a cada dia um pouco mais essa presença constante, onipotente, onisciente, onipresente desse Deus único, que tem como representante maior o Cristo Jesus, o nosso Cristo,
que conhecemos por Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Tá bom, gente? Então, voltei. Aqui o último slide, olha que coisa mais linda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Que Jesus nos abençoe. Maravilhoso, né?